depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre LFC, o que seria LFC, né? Load Frequency Control. Então, o intuito é controlar a frequência através de carga, tá? De potência ativa. A bateria sozinha ela pode fazer isso, tá? Tanto é que é a parte do meu trabalho aqui, ajudar no controle da frequência aqui, ó. O controle de frequência. Só que aí tem uma questão que foi falada uns dias, né? Eu recebi uma pergunta para explicar o porquê que a eólica e o sistema de baterias operam com participação no LFC. Aí eu vou tentar explicar aqui o que acontece, tá? Então o LFC, como eu falei lá, é Load Frequency Control, ou controle de carga e frequência. Ela é uma necessidade para manter a estabilidade da rede elétrica, ainda mais nos dias de hoje. Porque o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem geradores síncronos nas hidrelétricas e nas térmicas. Então ela tem massas rotativas, né? Que é aquele H que a gente já abordou, né? Quanto maior o H, a queda de frequência ou a subida de frequência menor, né? A resposta, isso é o Rohkoff. E ele acaba gerando um nadir, né? Menos profundo quando o H ele é alto. E a gente usa até compensador síncrono para diminuir essa descida brusca, né? De frequência com uma entrada de carga, no caso. E aí, hoje em dia, a gente tem uma entrada massiva de equipamentos a inversores, como as turbinas eólicas e os painéis solares. Então, a gente tem muito inversor ligado na rede, através da eletrônica de potência. Embora a gente tenha, né, a noção de que a turbina eólica ela tem paz, como ela tem um equipamento de eletrônica de potência entre ela e a rede, acaba que a rede não sente essa rotação dela, por causa do equipamento de eletrônica que tem ali no meio. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma robustez de potência maior no sistema, só que eu tenho menos equipamentos que tenham inércia para manter a frequência estável desse sistema, qualquer alteração muito brusca, né, qualquer desequilíbrio de geração e carga faz a frequência cair muito rápido, né, levando ao Rohkoff, que a gente já falou, e o Rohkoff tem como consequência também o nadir. Então, por esse motivo, a gente tem que a frequência da nossa linha, né, pode atingir valores muito pequenos. Aí a gente tem que entrar no ERAC, né, para cortar algumas cargas, né, que já é uma medida drástica de emergência, para poder se restabelecer os parâmetros normais do sistema. Aí vamos pensar na eólica agora. Como é que a gente faz a participação da eólica? Igual tá na imagenzinha aqui. A eólica participando. A eólica ela não tem inércia, né? Mas ela precisa participar do LFC. Só que a gente vai tentar simular o comportamento de um equipamento que tem a inércia. E a gente chama isso de inércia virtual, tá? Então, o controle da eólica vai medir essa taxa de variação da frequência, né? Que é a inclinação lá, o Rohkoff. E se a frequência ela cair bruscamente, o inversor vai entender e ele vai, entre aspas, muitas aspas, ele vai roubar a energia cinética das pás e vai travar a turbina. Então, ele injeta um pico de potência ativa na rede por causa disso. Então, ele vai acabar segurando essa queda inicial de frequência, ele vai frear e vai dar um tempo para as outras usinas reagirem, como as térmicas e as hidráulicas, porque elas são mais lentas, porque elas são mecânicas, né? Não são de eletrônica de potência.
Então, para ela participar dessa regulação secundária de frequência, né, o CAG, que a gente fala, um virtual ali, ela não pode operar no máximo possível dela, né? Ela tem que operar 90% da capacidade. Isso é um problema que tá rolando muito aqui no nosso país, né? Esse 10% de folga aí que a gente fez para não operar no talo, ela serve para suprir, né, a necessidade do ONS caso haja um sinal de LFC. Entendeu? Beleza. Então, agora, olha só, como é que o BES entra nisso daí? As baterias, elas não têm parte móvel, ela é puramente química e eletrônica, ela não tem massa girante. Só que ela tem uma rápida resposta em frequência, um FFR, Fast Frequency Response. Então, enquanto uma térmica ela tem aquele TW, né, que é o tempo de resposta dela, uma hidrelétrica, perdão, e a térmica, né, tem o TT, um T da térmica. As duas têm um tempo de resposta e a hidrelétrica ainda tem um agravante, né, porque ela tem o problema lá do Ariete que vai gerar Rohkoff, vai gerar Nadir. A gente precisa de alguma coisa que supra a energia praticamente instantaneamente para impedir a queda de frequência. Então, é a bateria que vai fazer isso. Como a bateria ela tem essa rápida resposta, ela vai atuar antes da regulação primária das usinas. Então ela vai acabar achatando a curva de queda de frequência e vai melhorar o Nadir e consequentemente o Rohkoff, sentido pelas demais. Então, se a gente usar a eólica e o BES juntos para resolver o LFC, então ele vai resolver os dois problemas que são criados pela substituição das máquinas síncronas, porque ele vai tá dando um suporte à intermitência, porque como o vento varia, o sinal do LFC pode pedir para a eólica gerar 50 megawatts constantes, mas se o vento cai, a eólica vai falhar. Então quem pode suprir isso é o BES, né, para cobrir essa falha instantânea, às vezes, de intermitência. E aí ele vai garantir, né, que esse conjunto eólica mais BES eólica gerando, né, uma inércia virtual, vai obedecer fielmente ao comando do operador, que é o ONS. Então, o que a gente pode colocar, né? A eólica e o BES, elas vão participar do LFC para resolver esses dois problemas criados nas máquinas síncronas, que é restaurar a inércia e velocidade de resposta. Para restaurar a inércia, a gente vai evitar que a frequência caia muito rápido através da inércia sintética, né, que é a inércia virtual. E a gente vai ter a velocidade de resposta rápida, o FFR, por causa das baterias. Porque ele vai atuar muito mais rápido que as turbinas hidráulicas. Como ele é de eletrônica, é milissegundos, enquanto as hidráulicas é segundos, minutos, né? Então tem isso, evitando que ocorra o colapso do sistema. E é isso tudo.